Eu agradeço, antes de tudo, a oportunidade de estar aqui com vocês, participando de um momento que eu considero um momento muito importante na história da preservação de Piracicaba. Essa cidade tem uma trajetória de preservação importantíssima. Ela já tem algumas décadas, ela consolidou questões muito importantes e ela é uma referência no Brasil na área de preservação. As minhas considerações vão ser muito breves para a gente ter tempo de conversar sobre elas, apesar de vocês verem aqui um material muito denso, tem muita referência. Na verdade, eu fiz isso para compartilhar com vocês um pouco o conjunto de elementos que eu gostaria de rapidamente tratar com vocês e que diz respeito, antes de tudo, daquela frase inicial da gente pensar os futuros do passado. Antes de tudo, me apresentando, eu sou uma historiadora social, que trabalha com preservação do patrimônio há mais ou menos há 20 anos, numa trajetória mais vasta de estudos de sociedade. E a questão da preservação do patrimônio, não só o patrimônio, mas a preservação do patrimônio, ela se tornou para mim uma questão absolutamente fundamental nos últimos anos. Inicialmente não conseguia entender, vinha como um sentimento familiar de pai, avô, arquitetos e tios e gente ligada à preservação, mas na verdade não era isso só, não era só a questão das relações, dos laços de família, mas de uma sensação, de uma percepção, de uma intuição que me dizia que a questão da preservação das referências culturais, do patrimônio cultural, era algo que falava do futuro. Porque as nossas sociedades contemporâneas, os problemas dessas sociedades, os desafios que se colocam para a construção do futuro, elas exigem, elas necessitam, elas têm necessidade de contar com o que é construído para trás, pelo que nós trazemos nos nossos corpos de referência, das nossas tradições. Isso diz respeito à preservação do patrimônio. Então, eu queria, de uma maneira muito rápida, começar a observar, aliás, antes de passar, a ideia do desenvolvimento. Desenvolvimento e preservação se tornaram também para mim um objeto de pesquisa constante. Será que preservar se refere eminentemente a um olhar para trás e o desenvolvimento se refere à construção do olhar para frente? Preservação e desenvolvimento conseguem se conectar? Não é verdade? Nós só falamos de preservação ligado a desenvolvimento. A questão é que desenvolvimento estamos falando e que preservação estamos falando. Antes de tudo, é preciso perceber que nos últimos 90 anos no mundo, nós tivemos um contínuo processo de discussão, elaboração, definição de parâmetros, compartilhamento de experiências, estabelecimento de referências, normas, etc., em escala mundial, relacionado à questão da preservação do patrimônio. Nós estamos, pelo menos desde a década de 1930, num esforço permanente e constante de repensar as questões. Nessa trajetória de 90 anos, nós temos uma enorme variedade de sentidos e significados que permitem, por exemplo, que há pouco tempo aqui Piracicaba tenha efetivamente tombado, como bem material, a sua festa do Divino. Não vamos entrar em nada disso, apenas nos referir que há uma questão muito importante relacionada ao patrimônio que tem a ver com as guerras, que tem a ver com a destruição de cidades milenares, de cidades contemporâneas, as guerras, não só os horrores da mortalidade, das mortes, mas os horrores dos apagamentos. E é nesse impacto das guerras, das entreguerras, que nós vamos ter o nascimento de coisas fundamentais, entre elas um conceito de patrimônio monumental como um objeto a ser compartilhado numa escala planetária em defesa, um patrimônio monumental que eram considerados bens de excepcionalidade, que eram fundamentais de serem zelados por todas as sociedades, porque dizia respeito a todos. Isso entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, em seguida da Unesco, como órgãos do mundo
gestores na construção tentar construir paz entre as nações, nós vamos ter entre os elementos fundamentais o entendimento de que o patrimônio era das questões fundamentais, geradoras dos encontros, das trocas, das referências, da paz, do reconhecimento do outro. E a ONU e a Unesco se tornam efetivamente os grandes órgãos geradores, ou que vão ancorando todo um conjunto de esforços mundiais de entendimento, de esforços de defender, preservar e entender o que as diversas nações traziam como cultura, que lentamente deixa de ser entendido como algo que era excepcional, mas algo que começa a se tornar cada vez menos excepcional, no sentido de ser cada vez mais singular das múltiplas sociedades desse mundo e que vão ganhando lentamente um lugar equivalente a um patrimônio monumental, que vai se tornando um patrimônio do cotidiano das nações, das sociedades, e vão por isso estabelecendo outros conceitos, outros órgãos, outras delimitações, deliberações. Entre as grandes cartas e documentos mundiais, a gente tem, começando pelo patrimônio monumental, aquela que posteriormente, 3 anos depois, vai estabelecer um conceito fundamental sobre monumento histórico, ou como testemunho de civilizações e culturas, não só como a excepcionalidade de um bem, mas como referências às civilizações nos sentidos mais diversos dos seus testemunhos, e uma carta fundamental para 50 anos depois, que já não fala em patrimônio monumental, já não fala em monumento histórico, mas fala em bens culturais, mudando completamente o significado dessas referências. Nós tivemos a criação do IPHAN no tempo do patrimônio monumental. Nós tivemos a Constituinte de 88, já no tempo do entendimento dos bens culturais. Nós, de qualquer forma, fazemos parte dessas discussões e desses esforços mundiais de entender e preservar o futuro dos nossos passados. Uma questão fundamental, apenas para alinhar o que eu quero dizer para vocês, é que não só o problema das guerras, das destruições, mas o problema das transformações, o que está se transformando as nossas cidades, a complexidade das nossas cidades. Vale um comentário feito há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando Jacques Le Goff, um historiador medievalista francês importantíssimo na trajetória do pensamento histórico do século XX, ele escreve um texto, um manifesto chamado Por Amor às Cidades. E nesse livro belíssimo, ele dizia: todo o nosso patrimônio de urbanização, ele está se dissolvendo nos nossos olhos. Ele escrevia isso já no final da década de 90, começo dos anos 2000, dizia: o que está entrando no lugar são os espaços infinitos de formas urbanas diversas, os limites com o campo, entre a cidade e o campo estão desaparecendo, as cidades estão se mesclando de campo, existem redes de subúrbio, mas a gente não sabe onde é que ela começa, onde é que ela termina. A evolução está agindo contra o centro urbano. O centro urbano não é mais, ele não expressa mais o que eram os encontros de sociedade, ele está se dissolvendo. A cidade está mudando, a cidade, aí outros teóricos, perdendo os limites tradicionais, né? Essa cidade, esse novo modelo de desenvolvimento urbano, que coloca, como a gente acabou de ver, problemas de complexidade enorme aos planos diretores por conta de tudo que diz respeito ao desenvolvimento dela, a circulação, a complexidade do lixo e etc, 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 ela também carrega essa redefinição de formas que faz com que a gente vá perdendo as nossas tradições de cidade, o lugar dos centros históricos. E é nessa trajetória de mudança do mundo urbano, de transformação, de migrações, etc, etc, que nós vamos encontrando os alargamentos de entendimento de patrimônio, do qual nós fazemos parte. Entre essas mudanças fantásticas de percepção, nós vamos percebendo, entre as várias questões, que esse campo de patrimônio e preservação vai se tornando cada vez mais um campo dotado de uma ciência própria, de uma compreensão, de conceitos, de procedimentos, de especialidades. Por quê? Porque o assunto é sério demais.
O assunto diz respeito a gente perder tudo que nós constituímos no passado, todas as nossas marcas de singularidade. Então, no fundo, quantidade enorme de declarações, cartas, manifestos gerados por várias instâncias, Conselho da Europa, ICOMOS, Unesco, ONU, elas vão se somando na construção nos últimos 90 anos de uma leitura, às vezes conflituosa, às vezes, pelo contrário, contínuas, que vai nos iluminando uma série de caminhos para pensar novas estratégias de preservação, porque não se trata apenas da gente pensar o que é patrimônio. A questão não é pensar só o patrimônio, a questão é como é que a gente age para a gente preservar o patrimônio. O patrimônio, ele talvez seja tão fundamental quanto as questões. Ela é um dos elementos na escala da cultura de definição das identidades culturais íntimas. Ele é um produto nosso como humanidade, né? Então, se nós temos no início uma atenção muito forte aos edifícios, nós vamos ter um processo fantástico nas últimas décadas de descer para a escala dos seres humanos e, mais do que tudo, inverter essa discussão e perceber que não só os objetos, os edifícios, os espaços são construídos coletivamente e socialmente, como eles só têm sentido se eles ganham a atribuição de valor cultural dado por quem vive, por quem continua ocupando esses mesmos espaços. E é exatamente essa mudança de entendimento entre o que a gente chamaria no passado, que era falado no IPHAN, da origem do IPHAN, o patrimônio de pedra e cal, né, para um patrimônio que é a atribuição do sentido, o patrimônio dos sentidos, né, que é exatamente isso que a gente efetivamente hoje lida. Bom, não vou me estender muito, mas eu queria dizer para vocês que entre as grandes referências dessa trajetória está lá um caso lá atrás, no final dos anos 60, quando efetivamente se consegue fazer a reversão de um processo de degradação gravíssimo de uma cidade italiana, a cidade de Bolonha. E nesse processo de recuperação, o que se fez nessa experiência se tornou um marco no repensar das intervenções de preservação do patrimônio, no caso urbano, né? Nesse caso aqui, houve um caso interessante, porque entre os elementos que compunham, vamos dizer, o plano diretor de preservação aqui de Bolonha, estava a contenção da política de expansão, uma definição de crescimento zero na zona central, a compreensão de que a cidade fazia parte de um território muito vasto, que ela precisava responder a esse território, programas e estratégias em escala que saíam do lote e iam para todo o conjunto da cidade, a democratização das decisões municipais, os estudos rigorosos da morfologia da cidade, né, das tipologias arquitetônicas, a reutilização social dos edifícios históricos de grandes dimensões, a reabilitação dos espaços públicos como formas de reabilitação, inclusive a reabilitação da privada, a operação de conjuntos nos quarteirões, os logradouros socializados, os contratos individuais, a utilização de leis de financiamento para a habitação social. Olha lá, 68, 75, essa experiência de Bolonha foi tão extraordinária que ela está na base de uma das mais importantes declarações que vão acontecer em 75, e que quando a gente observa essa declaração, eu vejo muito Piracicaba nela. Entre os fundamentos, o patrimônio como uma riqueza social e a conservação como responsabilidade coletiva. Acabamos de falar sobre isso. Um patrimônio arquitetônico trazendo uma contribuição fundamental para a tomada de consciência da história, do destino da sociedade. A conservação do patrimônio arquitetônico como objeto central de planejamento. Eu penso aqui no IPLAP, penso no Conselho de Patrimônio daqui a pouco vamos rapidamente olhar Piracicaba, como ela atenta, né, para essa ideia de que o planejamento tem que dar conta da conservação do patrimônio. A novidade não é novidade, é uma coisa antiga no mundo, o mundo age assim
desde há muito tempo, mas no Brasil é raríssimo a gente ver o patrimônio dentro da esfera do planejamento. E é exatamente onde ele tem que estar. O patrimônio tem que conversar com a projeção futura. Nós trazemos o passado na projeção do futuro. Aqui nós tínhamos exatamente a Declaração de Amsterdã, pelo Conselho da Europa, tratando do patrimônio europeu, dizendo: patrimônio tem que estar na área do planejamento, né? Recuperação de áreas urbanas degradadas, vamos ver aqui em Piracicaba, a recuperação estratégica aplicada desde a década de 80 sobre a região da Rua do Porto, sobre a área onde está o Engenho Central, né? Ações contínuas, né? Aqui, essa recreação de Amanteiro não parece que alimenta a trajetória do patrimônio de Piracicaba. A conservação do patrimônio com programas educativos, o estímulo à participação das instituições privadas, assegurar a construção de obras arquitetônicas de alta qualidade como o patrimônio do futuro. Essa carta, ela se somou, 4 anos depois dela, veio uma outra, mais ainda revolucionária, em que a chamada Carta de Burra. Por que revolucionária? Porque ela passou a tratar com a ideia de que os bens culturais eram, na verdade, as questões centrais. Não era o prédio A, B, não era o espaço A, B, não era a casa A, B, mas era o que aqueles espaços tinham de significação para quem vivia naquele lugar. E, portanto, elas eram bens gerados por uma cultura e que requeriam manutenção, preservação. Por quê? Porque eram caros àquela sociedade. A gente não estaria preservando algo porque ela era de um valor excepcional na história da humanidade. A gente estaria preservando porque ela era primordial a uma comunidade que a criou. Então a Carta de Burra, lá atrás, em 1979, ele começa a tratar de um termo que nós vamos passar a tratar desde então, que é a significância cultural. Algo que tem significância cultural, ele tem que ter lugar central em todas as ações. As ações que estão no plano, no caso de um plano diretor, significância cultural vai ser um dos elementos fundamentais de diálogo da sociedade com o seu futuro. Ela tem que estar no plano diretor sempre, ela tem que alimentar um plano diretor. Nossa cidade não é feita de pedra, é feita de realizações, é feita de trajetórias, de associações, de grupos, de pessoas, etc., que atribuem sentido ao que fazem. Mas o mais importante é a gente perceber que a partir do final dos anos 70, na escala mundial, nós vamos ter uma mudança importante no foco de preservação do patrimônio, dos objetos para os valores, dos materiais e aspectos físico-espaciais para os bens intangíveis, para aquilo que está relacionado à significância cultural. É exatamente nesse contexto que começa a se gerar a ideia de que você precisava ter políticas de preservação dos bens imateriais. Mas a inversão vai se dar nesse momento. E outra coisa fundamental, o lugar das pessoas que interpretam e conferem significado aos objetos, se tornando a verdadeira questão essencial da palavra patrimônio. Em meio, então, às mudanças, aqui, um fragmento de uma cidade europeia antiga, com as pessoas circulando, as pessoas que vivem nas mais variadas realidades, com toda a modernidade e, ao mesmo tempo, as cidades antigas, nós vamos ver que nós vamos ter uma enorme variedade de temas. Começa a se discutir os centros históricos, os conjuntos tradicionais, a cidade-região dentro das zonas de metropolização, os jardins históricos, o meio ambiente, a cultura, a identidade, o patrimônio, a relação conflituosa disso, os bairros das cidades históricas, isso entre os anos 70 e 80, né? A arquitetura vernacular, que é a arquitetura singular de uma determinada comunidade, o núcleo urbano, o patrimônio arqueológico, os conjuntos urbanos nos tempos de mudança, o desenvolvimento sustentável, que é uma discussão que entra em cena de forma muito específica na década de 90, que muda muitos dos parâmetros que nós estamos falando, a diversidade cultural entrando em cena forte nos anos 90, 94, sustentabilidade, de novo, esse nome entrando em cena nos anos 90, em toda a discussão do patrimônio. E nós vamos continuando. Autenticidade, conservação integrada, assunto importantíssimo, esse conceito.
desenvolvimento turístico de cidade histórica, patrimônio imaterial do Mercosul, do Brasil, patrimônio imaterial do mundo nos anos 2000 e agora, mais recentemente, 2005 para cá, a questão do entorno dos sítios e das áreas, do patrimônio cultural que se torna realmente a referência, patrimônio passa a ser patrimônio cultural, não o patrimônio edificado, o patrimônio imaterial, mas o patrimônio cultural, aquilo que a gente preserva de material, que tem sentido imaterial, e o sentido imaterial depende do sentido da materialidade, essa conexão, né? E nós estamos atualmente, nos anos 2010, preocupados com a questão de como conservamos, porque na escala dos conceitos, nós já temos conceitos demais, como a gente conserva, né? A preservação, na verdade, ela é mais do que tudo processual, mudança muito sérias, as questões se alternam, nós temos muitas vezes movimentos que dão um passo para um lado, outro para o outro, avançamos em certas coisas, regredimos de outras. A preservação sofre interrupção. Há pouco tempo nós estávamos aí com as guerras na região do Oriente Médio, os horrores trazidos por aqueles grupos de extrema violência. Palmira, por exemplo, o acontecimento terrível. Palmira, como sítio arqueológico que dizia respeito à origem síria mais recuada, que dava, na verdade, um lugar para os sírios completamente fundamental na história da humanidade. Os grupos lá, o Estado Islâmico, não só detona, destrói parte de Palmira, como decapitam a cor que estava mais de 40 anos pesquisando e preservando aquele sítio e colocam numa estaca no meio de Palmira. Quer dizer, aquilo foi uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida, porque era uma coisa de um desprezo, sobretudo a tudo o que significava a cultura pré-civilizatória síria, para a humanidade, né? Quer dizer, preservação é processo de regressão, mas o fato é que nós temos alguns lugares desse país que têm mostrado para a gente como é que a gente anda. Uma deles é Olinda. Olinda, uma cidade do século XVI, que fica no alto de uma colina, na lateral de Recife, e dentro de uma região metropolitana, hoje com mais de 3 milhões de pessoas, uma conurbação brutal. E Olinda está aqui, sobrevivendo de uma maneira impressionante a tudo que a cerca. Ela continua com as populações dela tradicionais, com as suas com diversas permanências religiosas e profanas e tudo que diz respeito a uma cultura olindense extraordinária, e ela consegue fazer isso porque ela gerencia o seu patrimônio. E ela gerencia esse patrimônio, entre as coisas que eu destaquei para vocês, quando a cidade, entre a década de 50 e 70, ela passa de 60 mil para 200 mil, década de 70. Ora, as figuras preocupadas com a preservação do patrimônio, que aliás estavam muito conectadas com as discussões mundiais que a gente se referia agora há pouco, elas exatamente pedem imediatamente a ampliação da área tombada, que tinha 1,2 km quadrados para cerca de 10 km quadrados, que é autorizado pelo IPHAN. E nessa área de 10 km, eles estabelecem normas de proteção muito sérias. Começa aí. Pouco tempo depois, eles criam um plano de desenvolvimento local integrado. Eles vão criar um zoneamento para o conjunto urbanístico e arquitetônico, que vai fazer com que na área mais central histórica fiquem presentes, não saiam de lá, as sedes de governo municipal, as associações civis, religiosas, instituições culturais, ateliês, residências de artistas, artesão, pousadas, tudo tinha que ficar na zona central para gerar vida, continuar dando economia, trazendo desenvolvimento mercantil, comercial, cultural para aquela zona, senão ela ia ser completamente engolida por todo o processo de crescimento e transformação urbana.
Em sequência, poucos anos depois, eles criam um sistema de preservação municipal. Eles criam um conselho, eles criam um fundo e eles instituem a ferramenta do tombamento. Já em 1980, com todas as normas que já conseguiam criar procedimentos e preservação de uma série de coisas, a Olinda se torna monumento nacional e cidade ecológica, no caso da legislação municipal, e 2 anos depois ela vira Patrimônio Cultural da Humanidade, Unesco, agora com outro conjunto de regras de preservação impostas pela Unesco. Essa cidade de Olinda, ela tem hoje a revisão do plano de gestão dela, que já está em várias e várias vezes, ela está construindo de novo e ela está fazendo isso com o seguinte fundamento: tem que ser democrático, porque as pessoas têm que se envolver com isso e construir as regras, as ações, entender por que estão fazendo isso e serem elas as primeiras a praticar. Tem que ser adaptável, porque tem que estar aberto a novas contribuições. Tem que ser um plano sistêmico, porque ele tem que estar integrado ao planejamento urbano e ambiental. Então, com esses fundamentos ligados diretamente à preservação do patrimônio de Olinda, eles tratam vulnerabilidade social e ambiental, preservação e qualidade de serviços públicos prestados para essa sociedade. Mobilidade, manutenção de espaços públicos, controle urbano, serviços públicos, preservação do patrimônio histórico, completamente aliado ao futuro dessa cidade, naquilo que ela tem de absoluta complexidade. De repente você sobe uma rampa, você entra em Olinda. Começa a ouvir assim o som de canto gregoriano vindo da igreja dos beneditinos. Daqui a pouco você começa a ver os maracatus que estão sendo desenvolvidos de outro canto. Você muda o ar, fruto de um gerenciamento seríssimo do seu lugar. E por fim, Piracicaba, que é uma cidade absolutamente singular na trajetória de preservação desse país. Ela começa em 72, quando, eu vou aqui só colocar algumas questões. Em 72, a prefeitura estabelece lá um levantamento de áreas do entorno do sítio histórico, identificando o sítio histórico, identificando uma zona muito grande de áreas de entorno para incorporar o patrimônio público como áreas fundamentais para a visualização do centro histórico, para a sobrevida do centro histórico. O poder público identifica e ele vai atrás de se desapropriar para trazer em prol do desenvolvimento da cidade. Veja, se não houvesse esse movimento, nós não teríamos nem pensar. Rio Piracicaba, Rua do Porto, e etc, etc. Terminando. E a gente tem, a partir daí, do decreto de desapropriação em 73, a criação em 79 do Conselho de Preservação, imediatamente em seguida, 2 anos depois do Conselho, a abertura de processo de perímetro correspondente à Rua do Porto, aquela zona. Depois, em 85, a Lei de Zonamento do Solo Urbano, que institui a zona da Rua do Porto como área de interesse cultural, o tombamento do complexo do Engenho até 89, as instalações estratégicas na Rua do Porto e incorporação da área do Largo do Pescador. Depois, em 90, o complexo industrial do Engenho Central se tornando um espaço de lazer por intervenção efetiva da sociedade. O decreto de tombamento da Rua do Porto, só em 99, ele tinha sido aberto em 79, demorou 20 anos, mas ela estava resguardada. E nós vamos ter projeto Beira Rio, fase 1, fase 2, plano do diretor de Engenho Central, o Condepac passando a integrar, a partir de 2005, o sistema de planejamento urbano da cidade, em grande medida com inspiração das cartas da década de 70 que afirmavam isso, né? E nós vamos ter, por último, mais de 200 bens tombados. A gente pode perceber aqui pela distribuição que eu organizei, anos em que há um fenômeno mais forte de preservação, outros menos, na mudança das gestões, etc., mas uma permanência, uma insistência em manter o que é caro a esta cidade. Para terminar, algo que me chama a atenção e me encanta, a proposta de criação de zonas especiais de zeladoria da paisagem cultural em áreas estratégicas de Piracicaba, do qual a cidade presta atenção.
não só a zona da Rua do Porto, não só a área do Engenho Central, mas também bairros rurais, que são os bairros históricos extraordinários, né, que nós temos aqui, de origem italiana, e também a zona, áreas estratégicas de produção de cana do passado, como é o caso da Monte Alegre, não é? Que vai então futuramente se constituir em áreas de zeladoria da paisagem cultural de Piracicaba. Essa cidade está de parabéns e eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para essa discussão de vocês.